Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de terça-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E é com muita alegria que nós estamos iniciando a nova série de vídeos dessa semana. O tema será Fortes e Corajosos. Jesus ele vai nos levar onde as ciências desse mundo, a compreensão desse mundo não conseguem nos levar. Somente a fé nele, somente o poder dele. E vai nos levar em algo extraordinário, onde a gente vai ver que não há limites para Deus. Ele que fez o céu e a terra e nos fez, não há limites para ele. Então, nós vamos estar refletindo sobre esse tema durante essa semana e nós vamos dividir esse tema em 4 vídeos. O primeiro tema vai ser hoje, indo além. Amanhã a gente vai refletir sobre na contramão do mundo. Na quinta, sobre sermos audaciosos. E fechamos na sexta-feira com o tema Fortes e Corajosos, que é o tema da semana. Eu queria te convidar, meu irmão, minha irmã, para você que sente que Jesus está te chamando para sair fora do quadrado, ir além com Ele, ir muito mais alto, muito mais profundo. Queria te convidar para essa semana, que vai ser uma semana de puro aprendizado e comunhão com o Senhor. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Jonatas Leite. Nós faremos aqui a meditação da Palavra de Deus. E hoje nós vamos entender que nós temos confiado no Senhor, nós temos acreditado nele, mas nós temos limitado o Senhor ao nosso próprio coração, à nossa própria cabeça, à nossa própria compreensão. A gente tem pedido pequeno, a gente tem orado pequeno, a gente tem acreditado pequeno, e o Senhor quer que nós tenhamos romper em fé nessa manhã de terça-feira, indo muito mais além. É sobre esse o tema dessa terça-feira que nós vamos refletir na carta aos Efésios, é o capítulo 3, versículos 14 a 21, que diz o seguinte: Por essa razão me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. É a realidade que nós temos limitado o poder de Deus, acreditando que Jesus ele só consegue operar naquilo que nós conseguimos conceber dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça. Nós somos seres limitados, meu irmão, minha irmã, e o Senhor, ele tem um poder infinito, ele consegue ir muito mais longe, em locais que a gente não consegue nem imaginar. E o que Deus ele fala para você, ele te chama para quê, meu irmão, minha irmã? Porque muitas vezes a gente recebe o chamado do Senhor no nosso coração e a gente não acredita que seja possível. E quando eu recebi o chamado do Senhor para poder fazer as suas vontades, quando eu fui aprofundando, ele foi me mostrando qual era o propósito que ele tinha para a minha vida, eu disse para o Senhor, não sou capaz de chegar lá. Mas quando eu disse sim para ele, eu vi todo esse movimentar rumo ao propósito do Senhor. Eu queria trazer aqui para você os exemplos de 3 homens que romperam em fé através de Jesus Cristo. Nós falamos de Abraão nas últimas semanas. Abraão era um homem sem futuro e com o Senhor ele foi pai de uma nação, ele é pai de uma nação. Nós podemos aqui refletir a respeito de Moisés. Moisés se via como um homem despreparado, mas foi ele que juntamente com o Senhor, com a força do Senhor, ajudou todo o povo escolhido de Deus a sair do Egito, inclusive abrindo o mar vermelho ali para eles. E a gente pode também falar de Davi, um simples pastor que virou rei. Meu irmão, minha irmã, quando nós olhamos para esses 3 homens
esses homens de Deus que se colocaram diante do Senhor para que a vontade do Senhor pudesse ser feita na vida deles. O que a gente pensa de nós mesmos? Muitas vezes a gente sente no coração o que Deus tem para nós, nós sentimos aquela altura, a profundidade, a grandeza dos lugares que o Senhor quer nos colocar, mas isso não é para a nossa própria glória. O Senhor ele tem algo para nós, para que possamos glorificar o nome dele através da nossa vida, naquelas posições que ele nos colocou. Mas Jesus ele tem chamado para algo diferente, para algo que talvez tanto você e eu a gente não consiga ainda compreender, porque a nossa fé é pequena, os nossos pedidos são pequenos, a nossa compreensão ela é falha, ilimitada, mas ele tem algo, meu irmão, minha irmã, para você e para mim nessa manhã de terça-feira. Para o que o Senhor tem te chamado? O que você sente no seu coração? O que você tem desviado o olhar daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida? Você sente que Deus ele tem algo especial para você? Meu irmão, minha irmã, você foi idealizado da mesma forma que eu também fui idealizado por Deus para poder fazer grandes coisas nesse mundo. Nós já falamos aqui várias vezes nesse canal que nós viemos para poder ser sal e luz nessa terra, e o Senhor ele tem posições estratégicas para nós em relação ao seu reino, aquilo que ele quer fazer nesse mundo. Você tem desviado o seu olhar do Senhor, você tem limitado a sua fé no Senhor pela sua própria compreensão, aquilo que você acredita, aquilo que as pessoas disseram a seu respeito, que você não consegue, que você não é capaz, que você já tomou determinadas decisões na sua vida que só te levaram para o erro, meu irmão, minha irmã. Deus tem algo para você, esse algo é grandioso. Jesus ele nos chama nessa manhã a irmos além com ele, porque essa palavra ela bem diz para nós: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém, meu irmão, minha irmã. Que nós possamos entregar o nosso futuro ao Senhor, perguntando para ele: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Eu sinto no meu coração que o Senhor tem algo para mim, mas a limitação do meu coração, a limitação da minha mente limita o seu poder, as suas ações na minha vida. Mas o que eu preciso é do Senhor. Eu preciso ir muito mais além, porque eu quero fazer as suas vontades. Quero fazer as suas vontades aqui nesse mundo. É isso que para mim é o culto racional, aquilo que faz sentido, fazer as suas vontades. Que nós possamos, meu irmão, minha irmã, irmos além com o Senhor, porque a grandeza de Deus nos leva a voos muito mais altos, muito mais longe e muito mais profundos do que a gente consegue com a nossa própria mentalidade, com o conhecimento, com a experiência que a gente adquiriu nesse mundo. Se você sente que o Senhor está te chamando para algo novo, Ele te chama para um voo ainda mais alto, para ir muito mais além, para poder fazer a diferença nesse mundo, um mundo que é completamente indiferente às pessoas, fazer a total diferença. Se você sente que Ele toca seu coração nessa manhã, que nós possamos romper em fé, ir muito mais além com o Senhor nessa manhã de terça-feira, porque é isso que Ele tem para nós, é isso que Ele idealizou para nós. Vamos lá? Senhor Deus, eu queria agradecer muito a sua presença, te agradecer por essas inspirações, Senhor Deus. Te agradecer por esse canal, Pai, pela minha vida, pela minha saúde, especial, meu Pai, essa manhã por esse meu irmão e essa minha irmã que aqui estão, Senhor Deus. Nós temos limitado, Senhor Jesus, as suas ações na nossa vida, no nosso entorno, Pai. Nós temos acreditado, Pai, que o Senhor só consegue ir dentro dos limites que tem dentro do nosso próprio ser, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor criou o céu e a terra, o Senhor também nos criou. E o Senhor vai muito mais longe, muito além da nossa compreensão. Nós queremos nos submeter a Ti nessa manhã, Senhor Jesus, para que o Senhor faça também o mesmo com a gente, Pai, que o Senhor fez na vida de Abraão, um homem sem futuro para o pai de uma nação. Da mesma forma que o Senhor fez com Moisés, um homem que acreditava que era um homem despreparado, foi ele
que através do seu poder abriu o mar para que o seu povo pudesse fugir. Que o Senhor possa nos dar também, Pai, uma visão, da mesma forma que o Senhor fez com Davi, um simples pastor, ele virou rei. Que tudo isso, Pai, não seja para a nossa própria glória, mas seja para a sua própria glória, Senhor Jesus, para engrandecer o seu nome. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor faça, abra os nossos olhos, Senhor Jesus. Faça, Senhor Jesus, em nós a sua vontade, Pai. Que o Senhor possa ampliar a nossa visão, nos dar, Pai, uma percepção que vai além da compreensão desse mundo. Nós possamos ver, Pai, onde a humanidade não consegue enxergar. Abra os nossos olhos espirituais, que a gente possa perceber, Pai, as suas vontades, onde o Senhor quer que nós façamos diferença, Pai. Onde o Senhor quer, Pai, que nós possamos ir além, que nós possamos romper em fé, que o Senhor possa nos mostrar, Senhor Jesus, rompendo todos os limites que a compreensão desse mundo tem imposto em nossa vida. É isso que nós te pedimos, Pai. Em seu nome. Meu Senhor Jesus, eu queria te agradecer muito por esse momento aqui, agradecer também a você, meu irmão, minha irmã, pela presença aqui hoje. Se Jesus utilizou esse vídeo para poder alcançar o seu coração, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Dessa forma você também estará evangelizando e essa mensagem vai alcançar outros corações, da mesma forma que alcançou o meu e o seu coração. Eu queria te desejar uma terça-feira abençoada e, se Deus quiser, a gente se vê no novo vídeo amanhã e o tema já vai ser na contramão do mundo, indo na direção oposta à direção que esse mundo tem colocado para nós. Então, se Deus quiser, a gente se vê lá amanhã. Um grande abraço, obrigado mais uma vez pela sua presença. Até mais.